O Espaço Comunicação apresenta hoje o documentário Esmalte, do grupo Aquarela Produções, que fala a relação da mulher com a cerveja. O vídeo mostra o crescimento das cervejarias artesanais conduzidas por mulheres e o depoimento delas contra o preconceito que ainda existe por parte dos homens. O responsável pela direção, Hélio Biasotto, é convidado para falar sobre o documentário. Obrigado pela presença, Hélio. Agradeço o convite aqui. Vamos lá. Hélio, como que surgiu essa ideia de juntar a mulher e a cerveja nesse documentário? Então, quando começamos a ter ideias para fazer o documentário, né, surgiram várias propostas. E uma das integrantes, a Aline, ela leu uma entrevista com uma confraria, né, que é no caso até que nós entrevistamos as Maltemoseles. E achamos interessante, né, por que seria tão diferente uma mulher produzindo cerveja ou degustando, que não é uma bebida que é acessível a todos, né? Sim. Não teria essa diferença e por que teria esse destaque, né? Então começamos a procurar relacionar tudo que tem a ver desde a produção. Então acabamos achando bastante conteúdo para montar um documentário sobre isso, né? Sim. E essas mulheres, elas são produtoras também, né? Como que foi o contato com ela? Foi difícil? Então, a princípio elas mesmas não tinham essa intenção, assim, né, ou a percepção, né, que estavam fazendo algo diferente, né, e elas ficaram meio, reputaram um pouco no início, depois começaram a conversar, mostrar o que nós gostaríamos de apresentar, né, e elas toparam numa boa, né, inclusive mostraram a produção lá, né, e acabamos trocando bastante informação legal, né? E até de experiências, não só como produtoras, como consumidoras, né? Sim. E qual foi a maior dificuldade, assim, para constituir esse documentário? Assim, felizmente, não tivemos, assim, problemas fora os que já são previstos uma produção de um produto audiovisual, né? Então, às vezes é contato, o que, assim, um lado bom e ruim que veio tudo muito rápido. Então, teve entrevistado, assim, ligar, não, tô aí semana que vem. Então, já tivemos que correr para fazer pergunta, agilizar a produção. Acho que a pior parte mesmo foi na abertura, o bar que nós gravamos, nenhum bar queria ceder o espaço. Nós conseguimos esse, mesmo assim, no horário de funcionamento. Então, a gente teve que ir com a produção toda e tínhamos aquele espaço de tempo só para gravar. Sim. E vocês captaram muito material na gravação do doc? Cerca de 7 horas e meia, 8 horas. Daí também, assim, e felizmente tinha bastante conteúdo, né? Isso que eu ia perguntar. Você acha que ajuda mais ou acaba dificultando para a questão de decupagem, separar o material? Como tínhamos um prazo, né, para entregar, às vezes atrapalhava um pouquinho, né? E outra, é um filho, né? Então você não quer... Parece que nunca está pronto. Que no caso das Maltemoseles mesmo, só com elas foi 1 hora de gravação. Então, e bastante informação, né? Então, tínhamos que cada vez ir centrando mais qual a intenção o que é a mensagem que nós gostaríamos de mostrar, né? E depois começar a cortar sem dó, né? As partes até chegar no tempo. E de certa forma isso deixou o documentário mais dinâmico também, né? Tem bastante material. Então, daí acabamos optando por essa linguagem mais ágil, né? Então, pontuar. Então, às vezes uma resposta que alguém dava, no caso do RAF, o publicitário, ele dá uma resposta de 10 minutos e você dá vontade de colocar a resposta inteira, que era uma aula de publicidade, mas daí você tem que focar naquela sua ideia inicial, né? A proposta inicial. Bom, obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite e estamos aí para qualquer outra dúvida. Beleza. Vamos assistir agora o documentário Esmalte. Eu acredito que tem um preconceito, sim, frente à mulher beber cerveja, né, por conta de ficar mais alegre. Não tenho preconceito nenhum, mas também nunca sofri, sempre bebi. Hoje em dia é normal mulher beber cerveja. Antigamente, sim, já aconteceu de nossa, você bebe muito por ser mulher e tal, mas hoje em dia não. Eu acho que mulher que bebe demais, eles não gostam, não
gostam que mulher beba demais, por ser vulgar, por não ser legal. Eu também concordo com isso. Comecei a me interessar por cerveja na faculdade, né, onde eu tive a disciplina de fermentação, achei muito interessante, a gente teve acesso ao tipo de fermentação alcoólica. Antes de eu ter ido para a Alemanha, eu era uma mera bebedora de cerveja. Quem teve a ideia de montar a confraria foi a Ingrid. Mandei um e-mail para todo mundo e falei, Minas, vamos fazer cerveja? Eu já estou no mercado, vamos dizer, de bebidas e alimentos há mais de 14 anos, especificamente em cerveja, com essa empresa. Conheço, estudo muito e quero saber mais ainda sobre cerveja. Dizem que a cerveja surgiu por acaso, na mesma época que os homens estavam abandonando a vida de caçador-coletor para uma vida sedentária, no começo do desenvolvimento da agricultura. Imagine então um campo de cereais, provavelmente trigo selvagem, isso há 6 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, colheram esse cereal, que era para fazer uma pasta, né, com bastante calórico, com muito carboidrato, e colocaram num vaso para guardar. Esses grãos pegaram chuva, germinaram, pegaram chuva novamente e fermentaram. E se tomaram esse líquido, viram que ele tinha um poder inebriante, que trazia alegria às pessoas, se atribuía esse líquido aos deuses, né? Não se sabia ao certo o que se acontecia ali. A partir da observação, os homens daquela sociedade começaram a reproduzir isso, deixar um estoquezinho de grãos tomar chuva e fermentar naturalmente. Depois, a cerveja já na Idade Média começou a ser produzida por monges, em abadias e monastérios. Em 1800 já se teve o descobrimento da levedura, que era ela que era responsável por esse processo de fermentação. Então começou a ter mais conhecimento desse processo e começou a se aprimorar. Foi rapidamente incorporada à dieta dessas sociedades, né? E assim foi por diversos séculos, então sempre encarada como uma parte da alimentação, não só uma bebida recreativa. Toda a história da cerveja, até mais ou menos no final do século XIX, como a cerveja não era uma bebida alcoólica, as mulheres eram as responsáveis por fabricar. Nessa época que a mulher comandava a produção de cervejas, era uma produção caseira mesmo, para participar da alimentação da família, certo? No momento então que a cerveja passou a ser uma mercadoria e passaram a existir locais específicos para a fabricação de cerveja, a mulher, eu imagino, começou a perder espaço, até que ela deixou praticamente de participar depois da Revolução Industrial. Quando a cerveja se tornou um produto comercial, os homens entenderam o seguinte: isso não é negócio de mulher, isso não é assunto para mulher, a mulher não sabe negociar. E aí eles passaram a dominar, inclusive, a fabricação da cerveja. Então esse fenômeno da substituição, da diminuição do número de cervejeiras, passou a ser masculino mais que feminino, localizado mais ou menos no século XVI. A cerveja ela é basicamente composta de 4 elementos, que é a água, o malte, a levedura e o lúpulo. O processo de produção da cerveja é um processo que existe já há milhares de anos. O principal que vai acontecer dentro desse processo vai ser a transformação do açúcar do malte em álcool, que é a fermentação. A primeira parte é a moagem do malte. Normalmente malte de cevada ou de trigo. Essa moagem então expõe o interior do grão
e o interior desse grão contém amido, que na panela o cervejeiro transforma em açúcar. A gente adiciona esse malte moído em água quente. A gente faz o cozimento desse malte para retirar os açúcares, que depois é filtrado, onde eu separo o bagaço e o líquido, que é o meu mosto, né, que a gente chama de mosto. Esse mosto é como se fosse um chá de malte e ele é bem adocicado. Depois eu vou inserir os lúpulos para dar amargor, para dar aroma. Depois da fervura do mosto com o lúpulo, ele é resfriado, transferido para um tanque de fermentação, onde é adicionada a levedura. Esse processo de transferência dura mais ou menos 1 hora. E a levedura trabalha esse mosto por 7 dias. A gente entra num período de maturação onde a gente baixa a temperatura do tanque e a levedura começa a flocular, né? Decantar para o fundo do tanque. A partir desse ponto a cerveja está pronta para consumo. Nesse processo você tem inúmeros parâmetros que podem ser distintos e inúmeras matérias-primas que podem ser misturadas. Daí a gente vai ter os diferentes tipos de cerveja aí que a gente tem disponível, né, no mercado. São 80 estilos de cerveja diferentes. A cerveja é um produto interessante, ainda mais num mercado como o brasileiro. A cerveja ela não pode ser excludente, né? Ela não pode excluir pessoas. A cerveja é uma bebida que agrega a comunidade, agrega as pessoas. Não é uma roupa, um sapato, a questão de um carro que, pelo preço, você nunca vai ter acesso, ou aquilo é especialmente para você. Cerveja é uma bebida milenar, tradicionalmente de celebração, de festa, de confraternização. É a característica dela, é uma bebida social. A cerveja, desde a sua origem, por ser mais popular, por estar nos lares, né? Por ser até mais barato de fabricar, não depende tanto, não é tão dependente, por exemplo, de uma uva, de uma safra. Você é capaz de replicar uma boa cerveja em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Basta ter os ingredientes e a receita. Se você pegar um país extremamente pobre, a cerveja é um produto caro, então ela não vai ser consumida pela população de uma forma geral. Se você pegar um país aí de um nível de vida médio para cima, a cerveja vai ser consumida por todos e a cerveja é um ponto de encontro, né? Então o pessoal vai pro bar para tomar uma cerveja, faz um churrasco, toma uma cerveja, ela torna-se um ponto de encontro, mas não necessariamente no mundo inteiro. A gente não pode esquecer também que existem os países islâmicos onde nenhum álcool é consumido, né? Então em grande parte do mundo a cerveja faz parte dessa interação social. Se você está feliz, você bebe cerveja. Se você está triste, você bebe cerveja. Se você brigou com a esposa, você bebe cerveja. Se você foi promovido, você bebe cerveja. Então, não existe uma situação específica que se fala, não, isso não é cerveja, entra outra coisa. Que ela cria esse ambiente de você juntar pessoas, que ela chama a gente, né? Acho que tem que ter gente rindo, gente conversando. A cerveja é uma bebida que ela induz ao encontro, ela induz ao bate-papo. Cerveja é um negócio para você beber se divertindo. Não pode ter essa coisa de harmonização rígida, que você tem que comer tal coisa. Você come o que você quiser. É muito comum você passar num barzinho, né, em qualquer lugar assim comercial, e você vê turmas reunidas, né, em volta de uma mesa tomando cerveja. Então isso é uma coisa que promove a interação. Acho que tem aí uma questão do social, do convívio, tem até uma coisa assim de comemorar, de alegria, uma coisa meio festiva no ar. Nós vemos até um exemplo que nós temos aqui no bar, né? Chega algum cliente nosso e se senta aqui no balcão e começa a beber. Chega outro que não conhece, os dois não se conhecem, em questões de minutos já são os melhores amigos do mundo. Hoje em dia, com a popularização do hobby de fazer cerveja em casa, surgiram diversas confrarias femininas de mulheres cervejeiras que estão dando seus primeiros passos ali nas panelas, né? Então, no Rio tem 1 ou 2 confrarias femininas, em Minas tem a Confesse, que é uma confraria feminina, aqui em São Paulo tem as Malte Moselles, no Rio tem a Female. Então, as meninas estão envolvidas diretamente na produção de cerveja. Então,
desmistifica dessa coisa de cerveja ser uma coisa para macho. A gente faz cerveja homenageando mulheres, divas. Então é uma série de divas que a gente está homenageando. Aquela é a Courtney Love, que é uma cerveja Weiss. A gente fez a Holiday, que é da Billie Holiday, que é uma stout. E a gente fez a nossa primeira cerveja, chama Sex Symbol, né, que foi o primeiro professor nosso que falou que a gente era um grupo de mulheres e mulheres fazendo cerveja tinha tudo para virar sex symbol. Aí a gente batizou a primeira cerveja de sex symbol. Que as mulheres têm uma sensibilidade para o amargor mais aguçada que os homens. Então, na teoria, as mulheres vão gostar de coisas menos amargas e os homens de coisas mais amargas, mas não necessariamente. Se você pegar de uma forma geral, a cerveja aqui no bar, mais consumida pelas mulheres, vai ser a Dunkel, que é a nossa cerveja escura mais adocicada. A gente vê pelos clientes que frequentam a casa, todos nos admiram por estar fazendo uma coisa que é naturalmente masculina, vamos chamar assim, né? Porque você estar dentro de um processo cervejeiro envolve muita força. O que nós fizemos para minimizar essa questão da força é criar mecanismos. Então, se eu vou carregar um barril, nós criamos um carrinho aonde eu consigo carregar esse barril com menos dificuldade. Se eu vou carregar um saco de malte, eu coloquei uma talha elétrica, essa talha elétrica sobe esse saco de malte para mim. Então, nós criamos formas para que uma mulher pudesse exercer essas funções. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que utilizar força. A gente gosta, tem essa coisa fetiche, assim, que os caras ficam pensando, ai, mulher faz cerveja, deve ser, tipo, perfeita. Desde de queimar o sutiã, né, em luta aí pelas conquistas, até a invenção da pílula anticoncepcional, que a mulher hoje ela pode ter relação não só para procriar, mas também para sentir prazer. E por que não também tomar uma cervejinha e relaxar como os homens, né? Então é uma conquista, eu vejo, na minha opinião, como uma conquista também essa questão de poder beber. Então hoje ela tem o dinheiro, ela trabalha, isso tem a ver também com a questão financeira. Assim, especificamente para a mulher, voltado, falar, olha, esse é um produto feminino, não existe, ainda bem, isso é uma vantagem, porque é ruim você criar esse tipo de nicho dentro da cultura cervejeira. Mas, pelo que se comenta, as mulheres têm mais sensibilidade para o amargo. Então, as meninas de primeira viagem que estão descobrindo agora a cerveja artesanal, elas tendem a preferir cervejas menos amargas. Mas depois de um tempo que elas se acostumam com o paladar, isso também vale até para o público masculino de primeira viagem, depois que se acostumam com o paladar, começam a procurar cervejas que têm mais amargor, mais álcool. 20 anos para cá nós estamos muito mais exigentes em termos de design, nós estamos muito mais exigentes em termos do que vestir, né? Nós não aceitamos um carro simplesmente porque ele é mais potente. Nós queremos ver se ele tem um conforto, se ele tem uma cor, se ele tem um estilo, um style, né? Enfim, uma série de coisas que o mundo feminino trouxe para a sociedade e, vamos dizer, enriqueceu. Mas o que eu enxergo, por um lado, para a produção, você precisa de uma pessoa que tenha força, porque o trabalho é muito braçal, mas sempre uma mulher, ela tem um cuidado especial com os equipamentos, com a matéria-prima. Então, se eu achasse uma mulher fortinha o suficiente, eu preferiria uma mulher na produção a um homem. A cervejaria, ela tem tanto mão de obra feminina como mão de obra masculina. Mas existem áreas prioritárias dentro da cervejaria. Então, a gente percebe que a maior parte das indústrias cervejeiras, quem é o mestre cervejeiro é um homem. Tem uma questão moralista, né, nessa coisa da mulher que bebe, da mulher que carrega a própria camisinha. Então, claro que aí a gente cai numa questão do moralismo que é social, né? A gente vive ainda sob um regime, embora tenha aí uma presidente, né, no nosso país, mas os costumes e a cultura ainda é muito masculinizada, ainda é muito machista. Eu diria que isso é muito de como você encara a situação. Você pode encarar que sendo uma mulher você vai sofrer um preconceito, ou você pode encarar que isso é um diferencial.
não existem muitas mulheres trabalhando com isso. Então, à primeira vista, quando você fala, eu trabalho com cerveja, você pode imaginar isso como um preconceito. Você pode imaginar, o pessoal acha interessante, porque nem toda mulher, né? São poucas as mulheres que trabalham. No início eu senti um pouco de receio das pessoas, né? Mas conforme eu fui mostrando meu trabalho, as pessoas viram que eu tinha habilidades, né? Depois disso não tive mais problemas. Assim. E hoje as mulheres bebem muito mais do que bebiam, e algumas até mais do que os homens, e é óbvio que tem o preconceito, né? De que, então porque bebe, já associa com que não tem juízo, que é uma pessoa, né, mais libertina, enfim, aí a pessoa divaga e vai para onde ela imaginar com os preconceitos que tem. Mas sem dúvida que o preconceito existe. A gente não percebe tanto. Assim. Mulher que bebe tem um pouco de preconceito. Isso que eu ia falar. Sim. Mulher que bebe, em geral. Que nem eu falei do bar, que, por exemplo, você pede um refri e o cara te dá o refri e não te dá a cerveja. Acontece direto comigo. Meu namorado não bebe, ele bebe Coca-Cola. E aí eu sempre peço cerveja e o cara sempre me dá Coca-Cola. Porque o preconceito tá com a mulher que bebe do que, na verdade, que ela bebe cerveja. Se você chegar num boteco e pedir uma pinga, putz, mulher. Chegar no bar e pedir uma cachaça, nossa, vai ter preconceito com certeza. Eu acho que tem aquela coisa, né? Uma festa, o cara bebe demais. Engraçado. Que engraçado. Agora a mulher bebeu. A mulher exagerou. Que coisa horrorosa. Essa mulher exagerou. Esse é o preconceito. Esse é o preconceito, mas não está relacionado com a bebida, na verdade. Acho que é muito mais comportamental, de postura. E assim, um ponto que eu acho que eu sofro pouco preconceito é a formação que eu tenho. Só existem 5 pessoas aqui no Brasil que têm. Então é uma formação, é a melhor formação técnica para cervejaria. Então quando você fala que você fez essa faculdade, que você é formada por esse instituto, de imediato o preconceito para um pouco, né? Porque fala, apesar de ser uma mulher, ela entende de cerveja. Ninguém nem acredita que mulher possa fazer isso. Acha que isso é para homem, que a gente não possa discutir sobre isso, mas não. Para a cerveja, para o segmento de bebida alcoólica, principalmente cerveja, a gente já tem uma série de pólices que são regulamentações e que precisam existir, não tem como fugir disso. Ou seja, a gente já está restrito a um horário, que é após as 21 horas, então tem restrição de programação. Eu não posso estar às 21, mesmo depois das 21, eu não posso estar num programa que vão ter crianças sendo entrevistadas. Então já tem uma série de pólices que regulamentam e que te direcionam para sempre o mais tarde, sempre para as pessoas que estão ali, que você sabe que consomem a cerveja. Se você quer atingir um público, aí, mais uma vez, o departamento de marketing que domina, né? E ele fala, queremos atingir o público, o povão no sentido de uma grande massa de pessoas que gostam do cervejão, que gostam do bundão, que gostam, né, etc. E fazem uma campanha dirigida para aquilo. Graças a Deus isso está mudando aos poucos. Graças a Deus. Que as propagandas já começam a procurar ou a buscar um público que é um pouco mais sofisticado, um público que está mais interessado no aroma, nas características da bebida, do que propriamente no relacionamento da bebida com um determinado produto, ou glamour, o que seja. Isso tem mudado e eu espero que cada vez mude mais. Mas é importante salientar essa diferença do que é que puxa o carro das cervejarias. É o departamento de marketing que massifica, padroniza, né, e vai nessa linha, julgando e explorando o que eles detectam que vai ser mais vendável. Vai ser mais vendável assim, então faz assim. Mas mais uma vez eu convido as mulheres para virem participar das propagandas, no sentido de produzi-las, colocando o seu olhar feminino, né, nessas propagandas e trazendo um pouco mais de glamour e menos de
apelação, né? Que já mudou a coisa, não se faz mais comercial de cerveja só para homem. Mulher também bebe cerveja. Tem um comercial na Alemanha muito interessante de cerveja, que para mim é o melhor. Primeiro porque é da cervejaria da universidade que eu fiz, então eu já tenho uma certa relação com ele. Esse comercial ele é feito por freiras. Talvez aqui no Brasil já entrasse religião no meio e nem fosse permitido ser exibido. Então esse comercial mostrava as freiras baldeando as caixas de cerveja, chegando numa mesa e comemorando. Todo mundo com um copo de cerveja, bebendo, brindando, bebendo até um pouquinho em excesso. Esse comercial tem uma ligação muito forte, porque no passado cerveja já foi uma coisa de mulher. Dentro dos mosteiros, quem fazia cerveja eram as mulheres, as freiras. Então esse comercial mostra muito disso, mas eu imagino que aqui no Brasil já fosse vetado pela igreja, ia ser extremamente polêmico e não iria para o ar. Mas é um comercial muito famoso, até se você vê essa cerveja que chama Weihenstephan por aí, você vê normalmente placares dessa cerveja, você vê as freirinhas sentadas na mesa tomando cerveja. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. Entenderam? I knew that I wouldn't. Cereais 100% brasileiros. Cozimento na temperatura certa. Lúpulos aromáticos. Resultado espetacular. Cerveja espetacular. S-Malt. Feito para quem mais aprecia e conhece cerveja. Beba com moderação. Cerveja é só depois da aula. Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar.